Vamos falar sobre a vida e obra de Padre Manuel da Nóbrega. Ele é considerado o fundador de São Paulo, uma figura muito importante para a nossa literatura brasileira. Ele se encontra na história literária lá pelos tempos do quinhentismo. Então, vamos abordar um pouco sobre a vida e obra dele. Eu anotei aqui alguns pontos principais sobre a biografia de Manuel da Nóbrega. Bem, Manuel da Nóbrega nasceu em Sanfir do Douro, em Alijó, no dia 18 de outubro de 1517. Entre março de 1549 e outubro de 1570, Manuel foi chefe provincial e superior da Missa da Companhia de Jesus, enviada para o Estado do Brasil. Bem, Padre Manuel da Nóbrega, ele participou da Companhia de Jesus, que foi fundada por Santo Inácio Loyola em 1534, em Paris. Pelo seu grande poder na igreja, ele foi escolhido para organizar essa Companhia de Jesus, e assim ele, junto com os outros padres, cada um foi enviado para vários cantos diferentes. E Padre Manuel da Nóbrega veio para o Brasil. No Brasil, ele teve a importante missão da catequização dos índios. Ele fez uma escola e uma catequese, o principal desenvolvimento do programa dele. A missão, ela funda colégios para ler, escrever, abre seminários para as vocações religiosas, ensina ofícios, mecanismos a jovens índios e não só aos índios, ele ensina também a pessoas mulatas e brancas também. Com seus projetos de ensino, é claro que isso sempre chega aos ouvidos poderosos, como o bispo Pedro Fernandes Sardinha e da Companhia, e outros poderosos eclesiásticos que defendem outros tipos de métodos para catequizar. Isso porque todo o monopólio ele é concentrado nos interesses econômicos. E como o Padre Manuel estava catequizando e ensinando os índios, isso podia enfraquecer a economia deles e os índios não seriam mais submetidos à exploração nem à escravidão. E isso, para os grandes poderosos, influencia muito na economia. E mesmo com várias dificuldades, o Padre Manuel, ele seguiu com sua catequese da escola dos índios, pois ele não queria que os índios fossem subordinados, e sim ajudar eles a auxiliar no processo de civilização com as pessoas e muito mais. Ele junto com a ajuda de outros jesuítas também. E ele foi conhecido também como o fundador da Vila de São Paulo. Então, como aconteceu esse evento? Bem, Manuel de Nóbrega, junto com José de Anchieta e outros jesuítas, eles se juntaram e se distribuíram pelos colégios com o intuito de expandir suas missões colonizadoras pelo sertão. E o padre Manuel, ele convenceu aos portugueses a se instalarem em outros locais, não só no litoral. Assim eles foram, e com a ajuda dos índios carijós, eles conseguiram, e assim eles celebraram a primeira missa. Nascia assim o local onde se chamou por eles a Vila de São Paulo, nos mesmos anos, com a instrução de Manuel, de José de Anchieta e outros 12 mais padres jesuítas, eles fundaram o Colégio São Paulo de Piratininga. Depois de muitas lutas com essas guerras sobre a catequização dos índios e muito mais, o Padre Manuel ele morreu em 18 de outubro de 1570. Padre Manuel da Nóbrega deixou seu legado, deixou com ele suas obras que abordam temas do que ele viveu sobre a colonização, sobre a catequização dos índios, e as suas principais obras são
Diálogo sobre a Convenção do Gentil, escrito em 1557, primeira prosa da literatura portuguesa. Cartas do Brasil, 1549 a 1570. Tratado contra a Antropofagia, 1559. Caso da Consciência para a Liberdade dos Índios, 1567. Bem, uma das obras que vamos analisar será o Diálogo sobre a Convenção do Gentil, que essa obra ela também pode ser considerada uma das primeiras obras da literatura brasileira. Peguei um pequeno trecho, essa obra é bastante grande. Vou ler aqui um pequeno trecho para vocês. Terem os romanos e outros mais gentios, mais polícia, civilização, urbanidade, que este não lhes veja de terem naturalmente melhor entendimento, mas de terem melhor criação e criarem-se mais politicamente. Bem, essa obra do Gentil foi escrita em 1556 a 1557. Ela é uma obra bastante grande. Ela é também, como eu já disse, considerada um dos primeiros textos literários no Brasil. A palavra gentil, ela significa falando sobre os índios, que é uma pessoa anticivilizada, pagã, selvagem e muito mais sinônimos desses adjetivos que eu acabei de falar. O texto, ele mostra um diálogo entre dois irmãos portugueses, que eles tinham visões distintas sobre a Convenção dos Índios, sobre a colonização e sobre a inclusão do jesuíta nesses processos, se isso era possível ou não, o que cada um achava, cada um tinha uma visão distinta desse pensamento. E o objetivo dessa obra é mostrar como os jesuítas utilizam técnicas para ter uma relação com os índios, como ele se relaciona com os moradores, com o governo e etc. Ou seja, todo o processo de colonização entendida por Padre Manuel da Nóbrega. Ele escreveu tudo o que ele via, tudo o que ele observou, seus aspectos sobre essa colonização, sobre os índios e muito mais. E assim que ele morreu, ele foi sucedido por José de Anchieta, que continuou seu legado sobre a catequização dos índios. A referência do conteúdo abordado foi a coleção Fundadores MEC, Manuel da Nóbrega, por João Adolfo Hanser, Fundação Joaquim Nabuco, da editora Massagana, publicada em 2010, Recife. E obrigada a todos pela atenção. Espero que o conteúdo abordado nessa aula seja absorvido e que todos vocês tenham gostado dessa